Você já ouviu falar de Chernobyl, mas será que você sabe tudo o que aconteceu lá? E se eu te dissesse que há relatos de criaturas mutantes, seres deformados e até algo que lembra um zumbi? Parece coisa de filme de terror, mas existem registros que vão te fazer questionar tudo o que sabemos sobre o local mais radioativo do planeta. A explosão do reator nuclear em 1986 foi um dos piores desastres da história. A radiação liberada contaminou tudo ao redor, transformando a cidade de Pripyat em uma cidade fantasma. Mas o que poucas pessoas sabem é que, anos depois, estranhos relatos começaram a surgir. Cientistas que estudaram a área descreveram mutações inexplicáveis na fauna e na flora. Caçadores clandestinos falaram sobre animais agressivos com características bizarras. E ainda há rumores de seres humanoides vagando pelas ruínas. Mas será que isso é real? Ou tudo não passa de exageros e teorias da conspiração? Hoje vamos mergulhar na história de Chernobyl e tentar entender se é possível que criaturas mutantes ou algo parecido com zumbis possam existir por lá. O desastre que mudou o mundo. Para entender essas histórias, primeiro precisamos voltar no tempo. Na madrugada de 26 de abril de 1986, um teste mal executado na usina nuclear de Chernobyl causou uma explosão catastrófica. O reator 4 foi completamente destruído e uma nuvem de radiação se espalhou pela Europa. Milhares de pessoas foram expostas a níveis letais de radiação. Os primeiros bombeiros que chegaram para conter o fogo morreram em questão de dias, vítimas da chamada Síndrome Aguda da Radiação, uma condição que literalmente destrói o corpo humano de dentro para fora. E aqui começa um dos primeiros relatos estranhos: os corpos que não se decompõem. O hospital de Pripyat, onde os primeiros socorristas foram atendidos, guardou os uniformes deles em um porão. Até hoje, esses tecidos continuam altamente radioativos. Mas o mais assustador é que, segundo alguns pesquisadores, os corpos dessas vítimas tiveram um processo de decomposição mais lento do que o normal. A radiação poderia ter algum efeito nesse sentido? Existem estudos que mostram que algumas formas de exposição extrema podem afetar o metabolismo celular, retardando a decomposição. Isso pode ter sido um dos primeiros gatilhos para os rumores de corpos que não morrem ou até mesmo zumbis radioativos. Mas isso é só o começo. Animais mutantes. O horror na natureza. Nas décadas seguintes ao desastre, biólogos que exploraram a zona de exclusão de Chernobyl documentaram uma série de mutações bizarras. Peixes enormes, lobos mais resistentes que o normal e até pássaros sem bicos foram registrados. Mas um dos casos mais assustadores veio em 1995, quando cientistas encontraram javalis com deformações severas e um comportamento extremamente agressivo. Moradores que viviam nos arredores da zona de exclusão relataram encontros com criaturas que não pareciam ser apenas lobos ou ursos, mas sim algo diferente, maior, mais hostil. Mas a história mais bizarra veio de um grupo de caçadores ilegais que invadiu a área para capturar animais selvagens. Eles contaram que, ao se aproximarem de um prédio abandonado, foram atacados por algo que andava sobre duas pernas, mas que não era humano. Os humanos que nunca saíram de Chernobyl. E aqui chegamos ao ponto mais misterioso dessa história. Muitos acreditam que não há mais ninguém vivendo em Chernobyl. Mas isso não é totalmente verdade. Há pequenos grupos de pessoas que nunca foram embora. Moradores que se recusaram a evacuar. Alguns foram encontrados vivendo de maneira completamente isolada, cultivando comida em solo contaminado. A exposição prolongada à radiação pode ter causado mutações nesses indivíduos.
Cientistas afirmam que a maioria das mutações genéticas severas levam a doenças fatais, mas há teóricos que acreditam que alguns indivíduos desenvolveram resistência à radiação e sofreram mudanças físicas ao longo das décadas. E tem um relato ainda mais assustador. Em 2013, um grupo de exploradores urbanos disse ter encontrado um homem em estado deplorável, vagando pelos escombros da usina. Seu rosto estava deformado, sua pele cheia de feridas abertas. O mais estranho, ele parecia não sentir dor e andava de forma lenta e descoordenada, como um zumbi. A teoria dos zumbis mutantes. Mas será que isso significa que os zumbis de Chernobyl são reais? Bom, cientificamente falando, a radiação não pode criar zumbis no sentido clássico. Mas há algumas possibilidades assustadoras. Síndrome da radiação crônica. Pessoas expostas a altos níveis de radiação podem sofrer necrose na pele, perda de coordenação e danos cerebrais graves. Isso poderia explicar os relatos de criaturas cambaleantes na zona de exclusão. Doenças neurológicas. A exposição prolongada a substâncias radioativas pode afetar o sistema nervoso, causando espasmos e mudanças de comportamento. Será que alguns moradores remanescentes de Chernobyl podem ter desenvolvido distúrbios extremos? Experimentos secretos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética realizava experimentos biológicos e radiológicos ultra-secretos. E se algo ainda estivesse acontecendo dentro da zona de exclusão? Afinal, zumbis mutantes existem? No final das contas, a verdade é que Chernobyl continua sendo um dos lugares mais misteriosos do planeta. A radiação transformou a região em um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde a natureza e os poucos humanos remanescentes desafiam a ciência. Mas será que existem zumbis mutantes por lá? Bom, se um dia decidirem abrir Chernobyl ao público sem restrições, eu não sei se teria coragem de ser um dos primeiros a entrar. E você?